Queridos alunos e alunas, como vocês estão? Eu sou a professora Marcileia de Sampaio, estou aqui com vocês para ministrar a nossa terceira videoaula, ou seja, o módulo 3 do curso Psicanálise, Mitos e Contos de Fadas, ok? Eu vou aqui reduzir a nossa tela para que a gente possa ver o material de aula e vocês ainda possam me acompanhar, ok? Opa, vamos aqui, pegando, beleza? Vamos seguindo então para a nossa videoaula de hoje, tá? Sobre o tema aí do nosso curso, né? Psicanálise e mitos nos contos de fadas. Falando do nosso módulo de número 3, a arte de contar história. Vamos citar aqui uma autora que eu gosto muito, que segundo Kaufman, ok? Os textos como predomínio da função literária, ele tem uma intencionalidade estética e seu autor emprega todos os recursos oferecidos pela língua, como liberdade e originalidade, para produzir uma mensagem artística, uma obra de arte, ok? Então eu cito aí a Kaufman, ok? Que eu gosto muito da escrita dela, enfim, da autora. E também eu cito aqui um pouquinho do Paulo Freire, que ele diz o seguinte, que a leitura é uma atividade inerente à condição humana, né? Freire 2005. Né? Afirma que a leitura do mundo antecede a da palavra, ou seja, desde que nascemos somos eleitos, né? São leitores de mundo, melhor dizendo, né? E as nossas ações decorrem dessa leitura. Ela é uma parte importante, porque a leitura ela pode nos inspirar, ela dá sentimento, valores, condutas e a celebração da própria vida. Então a leitura é fundamental. Também cumpre dizer que a história está presente na nossa cultura há muito tempo. Então, a arte de contar história é uma das mais antigas, né? E esse hábito de ouvi-las, de contá-las, tem um número significativo e está interligado ao desenvolvimento do quê? Da imaginação, da capacidade de ouvir do outro, né? E também de expressar a construção de identidades e aos cuidados afetivos. Portanto, nós, professores, né, não podemos esquecer aí de promover de uma certa maneira, né, recuperar essas narrativas populares que com o passar do tempo vem sendo esquecida, porque a contação de história, ela assume uma responsabilidade de transmitir a memória coletiva. Portanto, contar histórias lidas, ouvidas, imaginadas, histórias de contos de fadas, de terror, de suspense, enfim. Todas essas formas de comunicação sempre estiveram presentes na vida e na lembrança de qualquer pessoa. Perfeito? Isso é bem fundamental na nossa videoaula de hoje, desse terceiro módulo, né? Que é entender essa questão de contar histórias. E para falar em contar histórias, quando a gente fala em contar história, é saber criar um ambiente encantador, né? De suspense, de surpresa, de emoção, no qual o enredo e personagens ganham vida, transformam, né? Tanto o narrador como o ouvinte. Então não dá para pegar um livro na estante, retirar e ler de maneira meramente uma leitura. Essa leitura ela tem que transmitir, né, sensações, né, tem que transmitir sentimento, surpresa, suspense. A história ela faz com que quem conta e quem ouve se transforma no decorrer dessa história. A contação de história é um momento assim mágico que envolve todos que estão ali naquele momento. É um momento de fantasia. O ato de contar histórias, né, está relacionado, né, com um clima de cumplicidade, né, por meio do professor e do aluno, os que remete, né, aquele que conta e aquele que ouve, né. Então vejam, essa questão de contar história é uma questão que acolhe as pessoas e que faz as pessoas estarem bem mais próximas. Vale também ampliar aqui a nossa discussão no sentido de que as histórias, né, elas trazem também o contato com o livro, para que os alunos possam expandir o seu universo cultural e imaginário. Então é importante isso, né? E é através dessas variadas situações que a contação de história pode intrigar, fazer pensar, trazer descobertas, provocar risos, a perplexidade e o maravilhamento. Ou seja,
Ao se contar uma história, percorre-se um caminho absolutamente infinito de descobertas e compreensão de mundo. Aqui eu vou dar algumas dicas no ato de contar histórias, ok? Você pode sempre estruturar a sua história. Não é necessário memorizar uma história, mas é preciso você compreender a história que você vai contar. Não dá para pegar um livro e começar a ler sem que você haja primeiro uma leitura sua e um processo de compreensão da leitura daquela história. Guardar a sequência de fatos e saber como transmitir toda a emoção no momento exato, tornando-se o apaixonante. O segundo momento é sentir a história. A história ela deve despertar sensibilidades de quem a conta. Sem emoção, não haverá história, não haverá sucesso na contação dessa história. A terceira dica é ter o domínio completo sobre o texto. O contador tem que estar seguro sobre o que vai contar, senão é melhor não contar, não é verdade? Quarto, é acreditar na história. O contador, ele tem que fazer o ouvinte acreditar naquilo que está sendo contado. E por mais irreal que pareça, tem que passar credibilidade. Então, não esqueçam disso. E o quinto é olhar para a plateia. O olhar é um vínculo fundamental de ligação entre o narrador e o público. Sexto, falar com voz clara e agradável, contar com naturalidade e contar sem afetação, de forma clara, auditível, né? Agradável, sem impostar a voz ou falar com falsetes. Sétima dica, ser cometido nos gestos, se exagerar nos gestos sem objetivos, quando fizer um que seja necessário para melhor entendê-la, tal gesto não será notado. Então, cuidado com gestos. Use eles no melhor momento. Então, vejam só. As histórias estão presentes na nossa cultura há muito tempo. E contar as histórias é a forma mais cativante de você poder expressar, se desenvolver, construir identidade e criar cuidados afetivos. Portanto, o professor ele deverá promover a recuperação dessas narrativas populares, né? Bem como a contação dessas histórias. E agora vamos entender um pouquinho desse conceito da literatura infantil. O que é a literatura infantil? Então vamos lá. A literatura infantil ela pode ser compreendida pelo próprio nome literatura, ou seja, que é a arte que traduz as ideias das relações de aprendizagem e vivência que estão relacionadas ou estabelecidas entre a literatura e o indivíduo, que é o quê? O fenômeno da criatividade que apresenta o homem, a vida, o mundo, através do quê? Da palavra. Então, olha lá, em relação ao quê? A literatura, o indivíduo, por meio de um fenômeno de criatividade que apresenta o homem, a vida, né? O mundo através das palavras e permite uma junção do sonho e do prático, do imaginário e real, do possível e impossível. Segundo Nelly, a literatura produz uma fonte relacionada à atuação das mentes, seja no local onde está a vontade ou as ações, o espírito onde encontramos as paixões, as emoções, os desejos, encontrar a arte, ou seja, a literatura que os homens conseguem ampliar, transformar e enriquecer as suas próprias experiências de vida. É um grau de intensidade não igualado por nenhuma outra atividade. Gente, a literatura infantil e a contação de história é linda, é formidável. Portanto, ideal é que o professor, no ato de contar uma história, transmita aos seus alunos confiança suficiente para estimular uma plena libertação de tudo que é mais essencial no universo da criança. Isso se dá quando o professor antecede o texto ou indagações referentes a ela, criando expectativa e além de expectativa, perspectiva sobre o que está por vir. O que será contado. Então veja, na maioria das vezes o texto literário que é usado em sala de aula pede apenas uma simples leitura aos alunos, não trazendo nenhuma proposta de atividade ou registro significativo de leitura. Mas às vezes ele exige um processo muito mais enfático, muito mais
cativante. Então, isso tudo vai depender do texto e do momento que você estiver utilizando cada ato de contar a história, ok? E por fim, teremos também um objetivo que será facilitar a organização das ideias, da interpretação de determinados temas, para que as crianças tenham clareza das associações futuras. Então, isso é muito importante. Às vezes a criança ouve uma história, ela consegue ouvir, compreender e depois narrar toda a história para uma outra pessoa, para uma outra criança, para um adulto. Então é importante também esse processo de desenvolvimento intelectual. Vamos compreender um pouquinho como escolher os livros para contar às crianças de acordo com a idade? Então veja, a criança de 0 a 2 anos, ela tem idade para explorar, né, o mundo e os seus sentidos. Então é interessante que a gente escolha livros que vão falar sobre as questões, né, do significado de acordo com a idade de cada criança. Então, se for lá criança de 0 a 2 anos, desenhos com cores vibrantes, porque isso vai ajudar a criança lá no desenvolvimento da sua visão, enfim, que tenha lá a questão do tato, isso vai ajudar bastante, com textura, com volume, né, com poucas páginas e frases simples, com música, com ritmos, rimas, né, então isso ajuda muito. Crianças de 3 a 5 anos, as sugestões que a gente dá aqui são crianças, né, que são livros que vocês possam utilizar, que tem a ver com fantasias e realidade, que podem ter medo de figuras assustadoras. Então, não cabe muito esse tipo de livros, tá? Então, o interessante é que sejam livros com situações cotidianas, porque vai ajudar a criança a aumentar o seu vocabulário e conseguir se expressar, se compreender os acontecimentos do seu dia a dia. Livros sobre a hora de dormir são ótimos e ajudam muito os pequenos a relaxar durante o dia. Aí a gente também tem os livros aí da faixa etária de 3 a 5 anos, né? Que são livros que tratam aí de um tema único, como animais, sentimentos, cores, formas, que ajuda a criança a compreender um pouco mais sobre isso, né? Também livros que sejam relacionados a temas de amizade e diferenças, né? Que as crianças começam a compreender, dividir, brincar com as outras crianças, noções éticas e raciais, de gênero, enfim. São livros pertinentes aí, tá? Então aí a gente também tem conceitos básicos de letras e números, tá? Para crianças de 3 a 5 anos, estímulos previsíveis. Então, para cada faixa etária, você vai ter que ter um livro, né? Já aí para crianças de 6 a 8 anos, você pode escolher um livro com histórias mais complexas, né? Que as crianças já possuem um entendimento, né? De compreender a história com início, meio e fim. E também você pode pensar aí em livros que tenham conteúdos relacionados com o que ela aprende na escola, principalmente leitura, ciência, enfim, alfabeto, matemática, que isso vai ajudar a criança no processo de aprendizagem. Não esquecendo dos livros de aventura que as crianças adoram. E aí, crianças com 9 a 12 anos, elas gostam muito de livros de fixação e relatos históricos, né? Assuntos mais complexos que as crianças têm aí interesse nessa faixa etária de 9 a 12 anos. Perfeito? Então, essas foram algumas ponderações da nossa videoaula, tá? Onde nós trouxemos essa ideia de pensar na questão do contar Opa, deixa eu tentar aumentar aqui a nossa tela. Deixa eu ver se eu consigo. Aumentando, aumentando. Então, nesse módulo 3, a gente pensou aí em como contar essas histórias, a questão da contação de histórias, né? E de que maneira isso é realizado, como a gente pode fazer isso para favorecer o entendimento das nossas crianças, bem como eu trouxe aí para vocês também qual livro escolher de acordo com a faixa etária de cada criança. Fiquem atentos para a nossa quarta videoaula para a gente poder encerrar o nosso curso da arte da psicanálise, mitos e contos de fadas. Até já, voltamos daqui a pouquinho.